Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A igreja pode se sentar. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos reunirmos aqui como teu povo, nesta igreja local, neste templo, Senhor Deus, que foi construído para este propósito de te adorar e congregar o teu povo escolhido, teu povo eleito, teu povo que deve ter o caráter do reino em suas vidas, para juntos prestarmos culto a Ti, segundo a Tua santa convocação, pois é o Senhor que nos convoca a estarmos aqui unidos em um só corpo, apesar de sermos muitos diferentes, membros distintos com propósitos que o Senhor mesmo tem, conforme a Tua misericórdia e graça, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, porque somos bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que estão aqui para Te adorar e aprender de Ti. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, traga iluminação aos meus amados irmãos, para que eles possam absorver aquilo que o Senhor mesmo fala em Tua Palavra e já falaste a mim, através dos textos da Escritura. Que nós todos aqui possamos ser edificados na fé santíssima e possamos crescer em maturidade de fé, pois esse é o Teu propósito para o Teu povo. Esconde-me atrás da Tua cruz, Senhor Deus, para que não seja eu visto pelos homens, mas sim o Cristo ressurreto, que está sentado no trono dos céus e proclama a sua justiça em toda a terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como nós temos visto nas últimas semanas, Cristo Jesus começa o chamado Sermão do Monte, chamado assim por Agostinho de Hipona, com as palavras das bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que está em paz com Deus. Bem-aventurado é aquele que tem felicidade celestial. Bem-aventurado é aquele que já nasceu de novo. Cada um das 8 bem-aventuranças que estão aqui são parte de um mesmo todo. Você não pode se dizer um humilde de espírito se você não entendeu ainda que você é um total devedor a Deus, alguém indigno diante da glória e da santidade de Deus, que precisa se reconhecer assim para que busque um Salvador, que é Jesus. Você precisa chorar pelos seus pecados, porque você ofendeu, assim como eu, a glória santíssima de Deus, e mesmo tendo sido resgatado por Cristo, na humildade de espírito, você ainda precisa ser consolado, porque você ainda precisa chorar pelos seus pecados e pelos pecados da humanidade contra um Deus que é totalmente santo. Você e eu precisamos entender o que é verdadeira mansidão, que não é tolerância ao erro, mas sim é abrir mão dos seus direitos e reconhecer os direitos do próximo e clamar quando a injustiça é feita, e principalmente lutar para que a glória de Deus seja estabelecida. Assim Cristo, sendo o mais manso e suave de todos, pegou um azorague de cordas e expulsou do templo aqueles que faziam mentiras no templo. Mansidão não tem nada a ver com frouxidão. Por último, nessa sequência das primeiras 4 bem-aventuranças, que estão diretamente ligadas ao nosso relacionamento com Deus, e por consequência, quando nós reconhecemos primeiro o nosso relacionamento com Deus, isso gera frutos para o próximo. Nós temos aqui bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O tema desse sermão, baseado em Mateus 5:6, é
contra a cultura. Cristão, você tem fome e sede de quê? Para quem é da década de 80, 90, vai lembrar que havia uma música muito famosa em que eles perguntavam, você tem fome e sede de quê? E falavam de várias coisas materiais, mundanas, secularizadas e até sexuais e sensuais, que com certeza não é a fome e sede que o cristão deve ter. Nós temos vivido num tempo, desde o século XVIII, quando a Revolução Francesa introduziu a mentalidade progressista em nosso meio, aonde o primo do rei induziu os magistrados a fazer uma revolução contra o rei para que ele subisse ao trono. E se contou uma bela história para todos nós da Revolução Francesa, baseada apenas em historiadores marxistas, que não disseram que os jacobinos, liderados por Robespierre, o homem que mandou matar mais de 20 mil pessoas na França, muitas delas guilhotinadas, os jacobinos só tinham um propósito. Eles falavam sobre justiça social para que as pessoas os apoiassem, mas estavam interessados apenas no poder e em se enriquecerem. A Revolução Francesa é a maior farsa da história da humanidade e a coisa mais injusta que aconteceu nos últimos séculos. Baseado nisso, as comunas, que eram os exércitos que eles tinham na Revolução Francesa, matavam todos aqueles, ou faziam calar todos aqueles que falavam contra eles. É ensinado em nossas escolas no Brasil que dessas 20 mil pessoas que morreram, ou eram associados à monarquia, ou eram burgueses. Mentira. Historiadores não comprometidos com essa religião que é o progressismo, eles mostram que a maioria dos que morreram eram camponeses e artesãos, ou seja, os mais pobres dos mais pobres. O progressismo até hoje vem com uma conversinha de justiça social apenas para ter poder pelo poder e dar migalhas para que esse povo continue sustentando eles no poder. Nós não temos isso apenas no que é chamado de política. Lembrando que política é um assunto altamente espiritual, assim como o dinheiro é. Mas nós temos isso no nosso meio cristão. No século XIX, depois da igreja ter sido assolada pelo liberalismo teológico, algumas correntes que se introduziram na igreja começaram a dizer que o papel da igreja era a justiça social. A justiça social que deveria levar a igreja a uma preferência pelo pobre. Desse evangelho social surgiu a teologia da libertação, tão conhecida no Brasil. E isso é introduzido na igreja, porque infelizmente mesmo a igreja evangélica assumiu essa teologia falsa como sendo uma expressão da verdade, é totalmente contaminada pelas ideias marxistas, que são injustas. A palavra de Deus fala de justiça, e a justiça de Deus diz que o homem e a mulher têm direito à propriedade. O homem e a mulher têm direito a se defender e defender a sua família. O homem e a mulher de Deus têm direitos que são dados por Deus e não podem ser retirados pelo Estado. Mas essa agenda se introduziu cada vez mais na igreja evangélica mundial através da chamada teologia da missão integral, que queria trazer um certo ponto à igreja para ela pensar e refletir sobre coisas que estão associadas à justiça divina, como veremos durante essa pregação. Mas por trás dela, como um cavalo de Troia, estão as ideias do progressismo. Por fim, hoje, no nosso tempo, nós temos, infelizmente o Brasil importa tudo que é errado dos Estados Unidos, a chamada agenda woke,
Woke significa estar desperto. E esses que se dizem estar despertos, eles fizeram aquilo que vocês viram nos Estados Unidos com o Black Lives Matter, fazendo pessoas se ajoelharem para pedir perdão de coisas que não fizeram. Essa agenda woke tem contaminado o Evangelho de Jesus Cristo e tem fugido da verdade, da fome e da justiça que realmente devemos ter. Nós vivemos sendo ensinados pelos romanos nas escolas uma história falsificada. E os cristãos, infelizmente, do nosso tempo, têm conseguido fazer uma coisa que está associada às ideias progressistas, que é ter compartimentos na sua mente. Consegue-se dizer cristão, mas pensar como um não cristão. Por isso, a bem-aventurança que é dita aqui é associada a alguém que entendeu que para nascer de novo, ele precisa ter fome e sede de justiça divina para ser farto. Não de uma justiça social propalada aos quatro ventos por aqueles que não têm nenhum compromisso com o Evangelho e com a Bíblia Sagrada. Nós precisamos ter mais fóruns nas igrejas para que nós ensinemos assuntos que são ditos como seculares, mas que são extremamente ligados à espiritualidade. A questão da política no nosso Brasil é extremamente ligada à espiritualidade. Há uma agenda demoníaca contrária à Igreja de Cristo, porque isso foi anunciado em Apocalipse. O anticristo, através do seu governo mundial, ele está trabalhando para que haja a destruição da Igreja de Cristo e a perseguição dos verdadeiros crentes. Em Apocalipse é ensinado que serão até os próprios que se dizem cristãos que perseguirão aqueles que ousarem viver de acordo com o Evangelho. Por isso, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas o que Jesus quer dizer com ter fome e sede? Fome e sede nesse texto não é o caso aqui que eu estava tomando água e trouxeram mais um copo de água para mim e eu vou dizer que eu tive sede. Não, eu não tive. Eu tive uma necessidade por causa da minha fisiologia de tomar água. Mas quando Jesus fala de fome e sede aqui, ele está falando do desejo ardente de passar dias e dias sem ter água potável para beber. Passar dias e dias sem ter o que comer. Ele está falando da situação exatamente ali da região da Judéia, Samaria, e até aqueles pontos onde está ali Nazaré, a Galiléia dos gentios, aonde por causa dos impostos opressores dos romanos, e por causa das secas que aconteciam de tempos em tempos lá, as pessoas tinham dificuldade para comprar comida e ter água para beber. Ele está falando de uma ânsia que vem do mais interior do seu ser, para ser saciada. É isso que ele quer dizer do cristão verdadeiro que nasceu de novo. Ele tem fome e sede da justiça de Deus. Jó capítulo 23, versículo 12. Se puder projetar. Jó 23, 12. Diz que Jó, naquela condição que ele estava, totalmente cheio de feridas, doente, ele diz: do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Fome e sede de justiça é amar os mandamentos de Deus ao ponto de pensar antes de agir, e nunca se apartar deles, escondê-los no coração, as palavras da boca de Deus que estão aqui na Escritura. Fome e sede de justiça
é como está lá no Salmo 37, versículos 16 e 19. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Primeiro se busca a Deus, primeiro se ama a Deus, primeiro se ansia por Deus, para que Ele farte o seu coração daquelas bênçãos que Ele tem. Salmo 42, 1 e 2, diz como deve ter a alma que anela por Deus, que tem fome verdadeira por Deus. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E aqui Davi está falando daquilo que ele, na verdade Coré, está falando daquilo que se via no deserto. A corça, conhecido como o veado, ele está ali, no meio do deserto, ele está cheirando, aonde está a água, aonde está a água, a cabeça dele ela se remexe para lá e para cá, e quando ela sente o cheiro da água, ela corre, independente dos quilômetros que ela precisa andar. Assim é aquele que deve ter fome e sede da justiça de Deus, e do Deus que é justiça. Salmo 63, versículos 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele não tem problemas em passar horas e horas ouvindo sobre Deus e a sua palavra. Aquele que tem fome e sede de justiça, busca qualquer porta que ele possa ter para ver mais de Deus, conhecer mais a Deus. Ele se debruça sobre a palavra, ele busca com ansiosidade a Deus. A verdadeira ansiedade que o cristão deve ter não é por coisas, não é por saúde, mas é por Deus. O salmista aqui, sim, Davi, lá no deserto de Judá, ele fala, como nós podemos ver no Nordeste brasileiro, aquela terra rachada, árida, exausta. Assim é aquele que está buscando a Deus com fome e sede. Nós somos chamados cristãos para sermos assim com as coisas de Deus, não para acharmos um enfado estar entre o povo de Deus, ouvir a pregação da palavra, estudar mais da Escritura. Se nós nascemos de novo, é como está no Salmo 84, versículo 2, esse também é um salmo dos filhos de Coré. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aquele que tem fome e sede de justiça, ama tanto ao seu Deus, que quer mais, quer mais, quer mais de Deus. Salmo 107, versículos 5 e 9. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma, aqueles que andavam errantes pelo deserto. Mas o Senhor descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Ele não descedentou a alma que estava tranquila. Não quero saber. Isso não me interessa. Que chato ir na igreja ouvir pregação que dura mais de 1 hora. Eu não quero isso. Eu quero estar em casa o mais cedo possível. Não. Ele descenta a alma que é sequiosa, que quer mais. É por isso que muitos cristãos vivem uma vida apática, porque eles acham que é apenas cumprir um ritual. Não é. Você não foi chamado para isso, eu não fui chamado para isso. Nós fomos chamados para viver para Ele, amá-lo com todo o nosso ser. O Salmo 119,
Salmo 119 fala dessas coisas sobre a justiça de Deus. Versículo 20. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Você tem desejado incessantemente ler a palavra de Deus? Você tem amado a Deus ao ponto de falar: Senhor, muito obrigado pelo livro que o Senhor me deu, e eu vou buscar entender dela. A sua alma está consumida por desejar incessantemente os teus juízos? É isso que Deus está chamando eu e você, amado irmão, a entender o que significa, o que é fome e sede de justiça. Versículo 40 do mesmo Salmo 119. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. A Igreja de Cristo no Brasil, a nossa denominação, precisa de vivificação de Deus na justiça. E isso só vai acontecer quando eu e você suspirarmos pelos preceitos de Deus, pelos mandamentos de Deus, pela palavra de Deus. A vida só volta à igreja através da palavra do Senhor. Versículo 97 do mesmo Salmo 119, assim o diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você tem amado a lei do Senhor? Você tem meditado no quão pouco tempo você tem gastado com Deus? Quantos minutos você ora por dia? Quantos minutos você se tranca no quarto secreto para estar só você e Ele? Quantos momentos você tem o seu refúgio com Deus e com a sua família? Quanto tempo você gasta na palavra de Deus? Não só para poder cumprir, por exemplo, a pregação da palavra que eu tenho o dever de fazer, mas para se alimentar de Deus, para ter sua fome e sede suprida. Cristão, você tem fome e sede de quê? Essa é a pergunta desse sermão. O Salmo 119, 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. O melhor dos manjares daquele tempo era o mel. Eles não tinham açúcar como nós temos, eles tinham mel, que é muito melhor que o açúcar, diga-se de passagem. Então, aquele que tem fome e sede de justiça, ele sente a palavra de Deus como doce ao seu paladar. Ela pode ser amarga aos ouvidos, ela pode ser amarga na boca enquanto você se alimenta, mas ela desce como mel, agradável e doce ao paladar daquele que de fato nasceu de novo. Isso é fome e sede de justiça. E o que diz o profeta Isaías, o profeta messiânico, sobre essas coisas? Isaías 26, versículo 9, diz assim: com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Quem tem fome e sede de justiça quer ver a justiça de Deus implantada em todas as esferas. Ele faz isso através da oração, ele faz isso através de uma vida dedicada a Deus, ele faz isso através do ensino aos seus irmãos, ele faz isso atuando nas outras esferas da sociedade. Aquele que busca a Deus com fome e sede, ele suspira pelo Senhor. O Espírito dele, que agora tem a habitação do Espírito Santo, concordemente com o Santo Espírito de Deus, procura a Deus diligentemente. E o que significa procurar diligentemente? Gastando todo o seu esforço, todo o teu tempo, estando concentrado naquilo que você está fazendo. Por isso, irmãos, ouvir sermões e não prestar atenção é ser ouvinte negligente, e nunca será um praticante da palavra. Mas aquele que suspira por Deus e busca diligentemente, lê, ouve e pratica, e o mundo vê e aprende a justiça através do povo de Deus. Isaías 41,
versículos 17 e 18, como eu disse, essa série de sermões das bem-aventuranças seria claramente uma analogia fidei, a analogia da fé, mostrando que Cristo está ensinando, está em toda a Bíblia. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Esse texto que eu acabei de ler está dentro da promessa de que Deus mandaria um Redentor. É em Cristo Jesus que Deus tem abrido para nós, aqueles que temos afligido nossas almas, se nós realmente temos fome e sede de justiça, se entendemos que somos necessitados diante de Deus, Ele tem abrido rios da sua verdade, Ele tem fluídos através de nós, os cristãos verdadeiros, porque é através do Messias que nós temos a verdadeira verdade de Deus. Lembra? Ele era a rocha que andava com o povo no deserto. Ele foi a rocha que foi batida a primeira vez, machucada, para que águas fluíssem para alimentar aquele povo, dessedentar aquele povo. Na segunda vez, Moisés não era para bater na pedra, mas irado, com ira humana, ele bateu 2 vezes na pedra que não era para ter batido nela, só falar a ela. Hoje, o Cristo ressurreto é o rio que corre do trono de Deus, para que nós, aflitos e necessitados, possamos ser dessedentados, tirar a seca dos nossos corações. Se há cristãos hoje que estão ansiosos com este mundo, se estão depressivos por causa das coisas que têm acontecido na sua vida, é porque ainda não entenderam aonde eles deveriam ter fome e sede, porque lá o Senhor diz que nós seremos fartos. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre todos os teus descendentes. Se nós somos cristãos que temos fome e sede de justiça, o Espírito Santo de Deus está cada vez mais nos conduzindo em maturidade de fé, está fazendo-nos crescer cada vez mais à estatura de Cristo Jesus. Mas se nós não temos fome e sede de justiça, nós não estamos recebendo dessa água nova que Ele mesmo nos deu quando nos selou com o Espírito Santo da promessa. Precisamos rever as nossas prioridades como cristãos. A nossa necessidade deve ser buscá-lo, conhecê-lo, ensiná-lo, vivê-lo enquanto estamos aqui. Nós fomos chamados para isso, irmãos. E se nós não estamos aproveitando o melhor de Deus nessa terra, que é a salvação em Jesus e a plenitude do Espírito como igreja do Senhor, é porque nós temos perdido tempo com as coisas erradas. Precisamos rever as nossas prioridades, precisamos entender de que espírito somos. Nós somos um espírito que tem plenitude em Deus, e de Deus recebe aquilo que precisamos. O Salmo 48, 21, diz assim: não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Se você tem sentido como uma terra seca a sua vida agora, recorra a Deus, recorra a Jesus. Ele tem água para você, a água da vida. A água da vida que corre do trono de Deus é sua se você é cristão. Mas se você não é, arrependa-se agora. A porta da salvação está aberta. O caminho da salvação está aí para ser trilhado. Chegará um dia que não mais. Esse texto da bem-aventurança não é para descrentes, é para crentes. Mas aqueles que ainda não creem podem se entregarem a Jesus, entendendo que são devedores, pecadores que precisam de um Salvador, e crendo nele, serem restaurados
pelo Senhor. É preciso anunciar esta verdade, pois o rio continua correndo até que ele volte, e nós somos os mensageiros dessa verdade. Isaías capítulo 55, versículos 1 ao 3, um texto citado pelo próprio Jesus Cristo em uma das festas dos judeus. Ah, todos vós os que têm sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nós somos herdeiros das graças e misericórdias oferecidas ao rei Davi, porque o descendente de Davi, o descendente maior, Jesus Cristo, nos chamou para isso. Nós podemos ter a nossa fome e sede de justiça totalmente satisfeita, mas cristão, você tem tido fome e sede de quê? Como diz Jesus, quando ele aplica esse mesmo texto que Isaías está dizendo aqui, as pessoas estão gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, estão gastando o seu suor para acumular coisas que ficarão nesta terra, e por fim serão queimadas pelo fogo purificador de Deus. Mas aquele que o ouvir, e atentar, e gastar seu tempo, seus talentos, seu dinheiro, com aquilo que é de Deus, a justiça de Deus, para promover a justiça de Deus, esses serão satisfeitos, fartos. Como diz o final do versículo 2, eles se deleitarão em finos manjares, que não são os manjares desta terra, são os manjares da justiça de nosso Deus. Amós capítulo 8, versículos 11 e 13. Amós 11, 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Pode passar, por favor? O 12 já passou? O 12. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. O profeta Amós está dizendo que nós já vivemos este tempo. A fome e a sede de justiça está aberta na terra. E é dito que muitos procurarão nas mais de 1.600 línguas que não tem nenhuma tradução da Bíblia até hoje. Procurarão nos mais de 2.200 povos da terra que não tem a presença nem de 1% de cristãos evangélicos. Procurarão a palavra de Deus porque tem fome e sede dele, e não acharão. Porque aqueles que deveriam ter fome e sede de justiça para implantá-la em toda a terra, estão ocupados com os negócios deste mundo. Não foi para isso que fomos chamados, irmãos. Fomos chamados para ansiar e desejar a Deus. Fomos chamados para buscar nas coisas seculares o sustento necessário de cada dia, não mais do que isso. Fomos chamados para sermos ofertantes da obra de Deus, para que ela se expanda até os confins da terra, mas também fomos chamados para termos nossos lares como casas de oração, para que aqueles que estão com fome e sede possam ir até lá para ouvir de Deus.
Mateus capítulo 4, versículo 9, mostra que Satanás disse ao Senhor: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem prometeu sucesso, dinheiro, poder, foi Satanás, não Deus. Deus ofereceu o que Jesus respondeu em Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Cristão, você tem fome e sede de quê? É claro aqui no texto da palavra de Deus que Jesus está ensinando e vai continuar ensinando sobre justiça durante o Sermão do Monte, que eu e você temos que ter sede e fome da justiça de Deus. Em Isaías 61, que nós lemos no início, que na Bíblia, conforme a nossa versão, é chamada de as boas novas da salvação, no versículo 10, é dito aqui pelo Messias prometido, ainda a segunda pessoa eterna da Trindade, que ainda não havia se encarnado: regozijar-me-ei muito no Senhor, em Yahvé. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Todos nós desejamos ver as pessoas salvas em Cristo Jesus, mas é impossível oferecer um Salvador que não seja Senhor. É impossível oferecer um Salvador que não seja o juiz de toda a terra. É por isso que o Salmo 61:10 diz que ele veste salvação, mas o seu manto é a justiça de Deus. É por isso que a pregação do próprio Cristo começa com arrependei-vos. O verdadeiro evangelho não está desassociado de ensinar que os homens são pecadores. Fazer isso é corromper o evangelho, é ensinar outro evangelho, que o próprio Cristo, através do Espírito, revelando ao profeta Isaías, deixa claro que ele representaria. Alguém que tem as vestes da salvação, é o Salvador, se revestiu da nossa natureza humana, para ser nosso substituto, e morrer pela justiça de Deus, que precisava ser satisfeita, através do sacrifício de um Cordeiro perfeito, que fosse um representante nosso, da humanidade, Jesus. Mas ele não tirou o manto da justiça para isso. Ele cumpriu a justiça de Deus totalmente, e quer que seu povo viva de acordo com essa justiça, e proclame essa justiça em toda a terra. É impossível falar que é evangelho, o Jesus te ama. Não é. É um falso evangelho que tem gerado falsos crentes e tem enchido falsas igrejas. E nós precisamos falar destas coisas. Ou você prefere que eles se divirtam nas igrejas deles e depois vão para o inferno? Pastor, a gente não salva ninguém, mas a obra do Atalaia é minha e sua. Quem está na torre de vigia verdadeira, não as testemunhas de Jeová, mas nós, e deve alertar aqueles que estão indo para o inferno, somos nós, porque nós seguimos aquele que tem as vestes da salvação, mas o manto da justiça. Nós devemos anunciar isso aos homens, nós devemos levá-los à salvação, mas a salvação completa, que busca viver de acordo com as bem-aventuranças, que são implantadas por Deus nos verdadeiros crentes. Jesus, em João 6,35, disse: eu sou o pão da vida,
o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Isso significa que aquele que crê em Jesus se alimenta dele, da justiça dele, da verdade dele, e anda com ele para a glória de Deus. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, e eu preciso lembrar os irmãos nessa pregação. Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o admitiu. Nós vemos que Cristo se preocupou em cumprir toda a lei da palavra de Deus. Para que ela fosse abolida? De maneira alguma. Mas para que ela fosse cumprida perfeitamente, para que eu e você, sem a maldição da lei sobre nós, pudéssemos agora buscar viver de acordo com a justiça de Deus. Mateus 6, 32 e 33 nos ensina: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Pois o nosso Pai Celeste sabe que necessitamos de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo deixa claro que o sacerdócio que nós temos como nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, é para andar na justiça do Evangelho que está em toda a Bíblia. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Deus e a vontade de meu Pai. É a justiça anunciada na Escritura, que está nos céus, o Pai. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis precisamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqueles que vivem buscando sinais, sinais e mais sinais, querendo dizer que estão fazendo esses sinais, muitas vezes não têm a fome e a sede da justiça de Deus, e no fim se mostrarão falsos cristãos. Fome e sede de justiça é desejar: Senhor, eu ainda tenho pecado em mim, me confronta através da Tua palavra e me faz ser mais parecido com Jesus. Nós precisamos, irmãos, viver essa fé verdadeira. Os homens precisam ver em nós o Evangelho que nós dizemos pregar. E isso resultará em quê? Jesus mesmo disse, Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós fomos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas o discipulado verdadeiro nos custará tudo. Nosso tempo, nosso talento, nosso dinheiro, nossas vidas, para que o Evangelho seja estabelecido, seja pregado. Pode ser que você não morra perseguido pelo Evangelho de Jesus. Pode ser que eu não morra perseguido pelo Evangelho de Jesus. Mas a palavra de Deus não nos deixa enganados com relação a isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Nós temos vivido um tempo em que a igreja está sendo ameaçada. Certo homem por aí disse que ele iria colocar os pastores e os padres no lugar deles, que segundo eles é calados com a boca amordaçada. Mas a promessa de Deus é que aquele que sofrer por causa da justiça tem paz com Deus, Pai celestial, e nós fomos chamados para anunciar sua justiça.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando seremos totalmente fartos da justiça de Deus? Quando chegar este momento, no novo céu e na nova terra, em que seremos totalmente fartos. Mas agora, enquanto andamos aqui, teremos que ter fome e sede da justiça de Deus. Não pode ser uma vidinha blasé. Eu sou cristão. É tão legal se reunir na igreja no domingo. Não, meus irmãos. É cada minuto da sua vida, ansiando por Deus, querendo mais de Deus, vivendo para Deus. Fazer justiça bíblica é isso. Ezequiel capítulo 18, versículos 7 e 16. Ezequiel 18, versículos 7 e 16. Ao mesmo tempo que isso aqui ajuda, atrapalha, porque vocês estariam procurando nas suas Bíblias agora. Ezequiel, capítulo 18, versículos 7 e 16. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a causa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes. Versículo 8. Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E agora sim o versículo 16. Não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos, andar nos meus estatutos, o tal não morrerá, e pela iniquidade de seu pai, não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Aqui Ezequiel está corrigindo uma noção totalmente errada sobre a justiça de Deus. A noção que o filho sofria pelos pecados dos seus pais. Ele diz aqui então que a responsabilidade é pessoal. E ele mostra que nós devemos viver essa justiça prática. Nós não precisamos do progressismo. Nós não precisamos do wokeismo, ou seja, da teoria woke. Nós não precisamos de uma justiça social marxista. Nós não precisamos de nada disso. Nós temos a Bíblia. Ela deixa claro que, em primeiro lugar, eu busco a Deus com todo o meu ser. E isso reflete em fazer o que é justo para o meu próximo. A justiça da Bíblia é muito clara nisso, e isso está em todo o Sermão do Monte, como nós veremos nas próximas semanas. Agora cabe a nós, em primeiro lugar, responder a pergunta: cristão, você tem fome e sede de quê? Como a sua vida está montada? A sua vida está direcionada para as coisas deste mundo ou para as coisas de Deus? Isso não quer dizer que você deve ser negligente com o seu trabalho, mas o seu trabalho não pode ser seu Deus. Isso não quer dizer que você deve ser negligente com a sua família, mas sua família não pode ser seu Deus. A sua fome e sede deve ser clara em sua casa. Seus filhos, sua esposa, deve ver você com a sua Bíblia. Você de joelhos buscando a Deus. Você, mulher, precisa que seus filhos vejam a piedade prática de uma mulher cristã, que antes de tomar uma decisão para o lar, olha para a Escritura e reage da maneira que a Bíblia diz. Se as crianças não estão vendo fé verdadeira nos pais, por que elas continuarão na igreja? É o que estamos vendo. 75% a 88% dos chamados cristãos nas idades de 4 até 18 anos têm deixado a igreja quando eles não estão mais debaixo da autoridade dos pais. Isso é uma pesquisa americana. Isso só mostra que eles não estão
sendo confrontados com o Evangelho. E quando eu falo confronto, não é só, olha, você está em pecado, se corrija. Olha como é viver de fato com Jesus. Porque os pais na América estão preocupados em casas maiores, carros maiores, sucesso. Você, cristão brasileiro, tem tido fome e sede de quê? Filipenses capítulo 3, versículo 9. Na verdade, a partir do 8, perdão. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Isso é ter fome e sede de justiça. Já que Cristo está com o manto da justiça, eu preciso conhecer mais ao meu Senhor. E aqui Paulo diz: considero tudo por perda, para que eu conheça mais a Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, e aqui ele está falando da lei dos fariseus, e não da lei dada a Moisés, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha tanta fome e sede de Cristo e da justiça de Deus, que mesmo sendo farto diariamente, ele sentia mais necessidade, mais necessidade, mais necessidade. E assim temos que ser eu e você, meus amados irmãos. Precisamos buscar de Deus sermos fartos em Cristo Jesus. Precisamos mais de Cristo agora. Porque se você não sabe, uma das coisas que você passará a eternidade toda fazendo é conhecer cada vez mais àquele que morreu por você e ressuscitou e reina e voltará. Não será uma vida de ociosidade, pois nós conheceremos cada vez mais do Deus que nos amou, que nos elegeu, que nos resgatou e que nos deu o seu Espírito para habitarmos em nós, para que nós tenhamos fome e sede da justiça de Deus. Ele nos farta todos os dias, mas no outro dia precisamos de mais. E se você não tem sentido essa fome, é porque você tem comido comida estragada e achando que isso vai te satisfazer. Nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso ser, irmãos. Nós precisamos anunciar a este Senhor que nos amou e nos resgatou, porque Ele é fiel. Encerrando, convido os irmãos a ver o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17. A promessa do Senhor para aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, que o seu íntimo anseia como a corça anseia pelas águas, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa para os bem-aventurados, para aqueles que já nasceram de novo, para aqueles que têm o Espírito de Deus, para aqueles que sabem que são indignos, que sabem que precisam chorar todos os dias pelos pecados que cometeu e ainda comete, que deve chorar pelos pecados dessa humanidade caída que ainda continua em guerra contra Deus, que deve chorar pelo seu amado irmão, pai, filho, filha, mãe, avó, avô, que ainda não chegaram à fé, que deve ser humilde de espírito na presença do Senhor, que deve ser manso,
sendo confrontado como um pecador que é, nos pecados que já deveria ter admitido diante de Deus, e em vez de se revoltar contra aquele que te confronta, falar: realmente, você ainda não me conhece totalmente, eu tenho mais pecados do que estes. Mas sim, ser alguém que defende a verdade de Deus contra a mentira deste mundo e defende a justiça em relação ao seu próximo, pois ele tem fome e sede da justiça de Deus, correndo por esta terra, em todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as esferas, para que todos aqueles que estão hoje correndo por aí e não achando, como diz Amós, um lugar para se dessedentar, para aprender de Deus, comece a dizer: não, naquela igreja se prega o verdadeiro evangelho. Naquela igreja se prega o verdadeiro evangelho, naquela casa existe uma mulher de Deus, naquele ponto de pregação ali no meio da praça, tem um presbítero que se assenta lá às 4 horas da tarde, para partilhar a palavra de Deus, porque nós temos fome e queremos saber mais, queremos mais de Deus, queremos jejuar, queremos Ele, queremos Ele, queremos Ele, até que chegará o dia em que a fome e a sede será satisfeita. Enquanto nós tivermos de fato fome da justiça de Deus, nossas bocas cumprirão o que está em Apocalipse 22:17, que diz: o Espírito e a noiva, ou seja, a igreja de Jesus, dizem: vem. Aquele que ouve, quem está me ouvindo aqui agora e pela internet, diga aos outros: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Cristo está salvando hoje. Nós precisamos dizer isso para que os homens recebam a graça da vida. Que Deus te dê, amado irmão e amada irmã, mais fome e sede por Ele.